Olá a todos, vamos fazer uma economia em ação, fazia tempo que a gente não fazia um programa desse tipo, e eu vou usar esse espaço para falar um pouco das projeções para 2012. Eu mandei um texto para as senhoras e para os senhores que chama Feliz Ano Velho. É uma provocação, obviamente, né? E essa provocação tem a ver com o que eu acredito que vão ser as variáveis chaves para o ano que vem, e mais do que isso, imaginando muito o comportamento do governo frente a alguns desafios. Bem, primeiro, eu mandei já esse comentário para vocês, né? Eu vou passar ele aqui meio que a limpo e a gente vai aos poucos discutindo. Se você não recebeu, entre em contato comigo que eu mando para vocês. Bem, quando se trata de projeção, isso aqui é um disclaimer meio simplório, né? Mas sempre quando você fala de projeção econômica, é importante falar quais são os pressupostos que você trabalha, né? Quais são as hipóteses de trabalho. E eu trabalho basicamente com 5 hipóteses. Né? A primeira, o governo não fará uma política fiscal fortemente expansionista. Eu vou explicar depois por que ele não vai fazer. 2, o Banco Central não vai reduzir fortemente os juros em 2012. Daqui a pouco eu explico para vocês por que isso. Bem, o setor externo contribuirá negativamente para o PIB. Eu não comento muito isso nesse relatório, mas já está um pouco claro aí que não tem muita expansão, né, do lado externo para a gente. Né? A balança de pagamentos deve ter um superávit muito pequeno ao longo de 2012, isso daí é projeção do próprio Banco Central. E a balança comercial também não deve ter um resultado muito favorável. Bem, o quarto ponto, ou pressuposto, é a questão que a inflação vai estar sob controle, né? Ou seja, não vai estourar o teto da meta nos próximos anos, mas vai ficar persistentemente acima do centro da meta pelos próximos anos, 2012, 2013, 2014, pelo menos. Né? Em 2015 a gente discute isso daí de novo, mas em 2014 dá para imaginar. E eu trabalho com uma hipótese que é importante no meu cenário, que é 2013, 2014 serão anos de forte expansão nos investimentos. Isso daqui ele fica com isso em mente sempre, porque isso que amarra tudo no final. Bem, primeira coisa que eu vou tentar comentar um pouco, né, é em relação à política fiscal. Né? Primeira coisa que a gente tem que observar, né, a política fiscal nos últimos anos, né, ela tem sido bastante benigna, né? Ela caiu, vem caindo uma trajetória bem forte. Quando escrevi esse relatório, a gente não tinha o último dado, caiu até um pouco mais aqui na ponta, foi para 36,6 a relação dívida PIB. Né? Por que a questão fiscal é importante? Né? No caso do Brasil ganha relevância, isso daí serve para a gente pensar depois política monetária, algumas coisas. A âncora, o que faz a moeda ter valor, que a palavra valor é uma palavra meio cheia de significados, mas o que faz a moeda ter seu poder de compra, seu poder de compra, efetivamente, do jeito que o Keynes coloca mesmo, é, em grande medida, a capacidade de comandar outras mercadorias e, no caso, quem determina isso é o próprio Estado. Esse Estado só consegue garantir uma moeda relevante ou forte caso, e somente se, ele tiver também uma credibilidade, uma respeitabilidade muito grande. Por isso que os dados de política fiscal são extremamente importantes para a estabilidade de uma moeda. Tem várias implicações disso, tem gente que estuda isso em detalhe a vida inteira, mas temos que ter em mente que a relação de dívida PIB melhorou, isso é verdade, tem aí uma situação um pouco melhor. Esse gráfico aqui, a segunda parte, é falar, tá bom, a relação de dívida PIB melhorou, mas em grande medida a relação de dívida PIB melhorou, não foi tanto porque os gastos caíram, não, foi porque a receita subiu. Tá bom, se a receita subiu, essa é a grande variável que tem ajudado, né, ajudou a queda, quais são os principais componentes, ou que, vamos dizer assim, que tem aí um espaço que ajudaram a aumentar a arrecadação do governo. Porque a arrecadação do governo, a gente vai ver daqui a pouco, subiu mais rápido do que o PIB. E continua subindo enquanto o PIB está caindo. Então, por quê? Aqui a gente vê os tributos, né, e a participação deles, né, na arrecadação é acumulado em 12 meses. São dados fechados de outubro. Né? E a gente vê que na primeira colocação aqui está o imposto de renda, representando mais de 35% da arrecadação do governo. Ou seja, um dos fortes elementos aí da arrecadação do governo é a questão do imposto de renda. Fica com isso em mente, daqui a pouco a gente vai evoluir esse raciocínio. Bem, esse gráfico que eu fiz, eu peguei o acumulado em 12 meses da arrecadação e peguei o acumulado em 12 meses do PIB e fiz a variação percentual mês contra igual ao mês do período anterior. Você repara aqui, né, que tem essa parte aqui logo no começo do gráfico, tem um crescimento alto, depois cai, aí o PIB vai caindo, cai meio que junto, meio que sobe todo mundo, cai o PIB, cai a arrecadação muito fortemente, depois se recupera, a arrecadação sobe, cai um pouco e continua subindo. Mas aqui na parte final, o PIB começa a cair fortemente. O que eu estou querendo apontar com isso? Primeira coisa, a arrecadação reage
de forma mais violenta em relação ao PIB, porque se está muito calcado o imposto de renda, boa parte desse imposto de renda bem, renda das famílias e das empresas. Né? Se você tem um processo de desemprego em queda, você tem maior formalização do trabalhador. Se esse trabalhador é formalizado, ele começa a pagar imposto de renda retido na fonte. E as empresas também, se a economia está crescendo, elas começam a formalizar e isso daí também aumenta a massa arrecadada. Por isso você tem esses movimentos meio descasados, às vezes, dos dois, assim, e a arrecadação crescendo mais forte. Só que o que esse gráfico indica é que, no limite, vai voltar para a arrecadação ter que cair. Não dá para manter esse descasamento durante muito tempo. Esse descasamento vai persistir durante algum tempo, mas na medida que a taxa de desemprego parar de cair, né, você vai ter uma formalização menor do trabalhador, então em termos relativos você vai ter uma arrecadação menor. Então é isso que eu estou trabalhando com isso. A gente vai ter uma situação fiscal menos favorável, talvez. Indicadores de que o mercado de trabalho está se retraindo, não é nem retraindo, está se estabilizando. Né? Vale notar que a taxa de desemprego está em 5,2, que é um valor extremamente baixo. Mas, por exemplo, isso aqui são dados do CAGED, a criação de vaga líquida na economia brasileira. Repare que ele tem um comportamento extremamente sazonal. Né? Toda vez que chega em dezembro, pum, cai o número de vagas, depois recontrata. Então, a linha vermelha aqui é para a gente ter uma leitura um pouco mais tranquila desse número, né? Para tirar esse efeito sazonal. É uma média móvel de 12 meses, simplesmente. A gente observa que na parte final dela está começando a embicar, querendo criar menos vagas líquidas no final. Então, isso daí é importante. E outro indicador que é interessante também quando a gente pensa na arrecadação por conta do trabalhador, esse gráfico aqui ele aponta aí o rendimento médio real do trabalhador, quanto está subindo em termos reais. Repare que ele estava subindo fortemente aqui no início de 2010, meados de 2010, começo de 2011, estava subindo quase 6%. Então a renda do trabalhador está subindo, a inflação é rendimento real. Era a inflação mais 6%, estava rendendo, aumentando o rendimento médio do trabalhador brasileiro. Isso se dá por vários fatores. Um, porque tem menos ociosidade de mão de obra, se tem menos trabalhadores, se você quiser contratar, tem que pagar mais caro. Quem tem empregada doméstica ou teve que contratar engenheiros especializados sabe bem o que eu estou falando. Tem que pagar mais mesmo, não tem muito como fugir. Só que essa renda subiu bastante e agora ela está zerada em termos reais. Isso aqui é a variação anual. Né? Então, isso daqui quer dizer que a renda está crescendo pelo menos a inflação. Não está rendendo mais do que a inflação, mas está rendendo pelo menos a inflação. Então, se o rendimento se acomoda em termos reais, a arrecadação do governo também vai se acomodar. Lembremos aqui o gráfico aqui em cima de novo. Durante esse período aqui, que deu essa esticada aqui, era o rendimento real, estava diminuindo o desemprego, estava aumentando o rendimento real e estava formalizando mais gente. Então, isso tudo aí criou essa escapada aqui da arrecadação. Coisa que eu trabalho que não vai acontecer, né? Eu imagino que não deve acontecer ao longo de 2012. Então, imaginando aí a renda, né, a renda do governo. Bem, o IR, a gente viu lá que é a maior parte. Eu só peguei esses aí só para tentar ilustrar para as senhoras e para os senhores os meus pressupostos básicos. Bem, isso daqui é o imposto de renda destrinchado. Então, ele tem imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica e o imposto de renda retido na fonte. Nem pega muito, pessoa física, isso daí a maioria é retido na fonte, então por isso que está aí esse valor tão alto. Pessoa jurídica, a gente sabe que a situação das empresas não está confortável. Né? Se isso é verdade, né, não dá para imaginar que isso daí vai crescer mais rapidamente e suplantar o que a renda real vai cair em relação ao mercado de trabalho. Tudo que eu estou falando aqui às vezes parece muito preocupante, mas eu só estou querendo apontar, olha, vai diminuir a arrecadação do governo. Isso me parece uma condição muito clara nos próximos anos. No ano de 2012, isso daí tem uma implicação muito simples. Né? Se você observa a relação dívida-PIB, aqui nosso primeiro gráfico, voltando a ele está numa trajetória de franca queda. Talvez vai subir um pouco mais, mas note, olha que já caiu. Mas vai subir um pouco mais na ponta sim. Isso que eu estou apontando, essa relação não vai ser tão benigna no final das contas, né? Então temos que tomar algum cuidado a respeito disso. Bem, voltando aqui ao caminho aqui, né, do raciocínio do texto. Então, pessoa jurídica também não vai ter essa situação tão favorável
Então isso tudo conspira para uma situação fiscal menos favorável do governo ao longo de 2012. Isso quer dizer que ele não vai cumprir a meta de forma alguma. Eu trabalho justamente que o governo vai tentar cumprir a meta, e isso daí tem uma implicação até na taxa de crescimento, mas daqui a pouco a gente vê. Bem, vamos falar agora um pouco de política monetária, né? Primeiro, para falar de política monetária, a gente tem que falar de inflação. Um dos vieses, né, que o governo, o Banco Central vem apontando aí para uma inflação mais comportada ao longo de 2012, é que os impactos, a desaceleração econômica externa vai impactar de forma benigna, ou seja, que a inflação vai se acomodar ao longo do ano que vem. E isso daí contra a sustentação nos dados, né? Isso daqui são as projeções de crescimento do PIB, da China, dos emergentes e dos países avançados. O PIB da China, isso daqui é a projeção do FMI, eu não faço projeção para a China. Repare que vai cair, né? Está caindo a taxa de crescimento por lá, dos emergentes também. Lá em 2012, o FMI acredita que vai ter um avanço em relação a 2011, mas em relação a 2010 caiu bastante as economias avançadas. Isso tudo para dizer demanda menor, oferta maior, preço menor. Isso daí também vai, no caso de economias avançadas e também emergentes, China, sem dúvida nenhuma, Vietnã e países do Sudeste Asiático, também não é só alimento, não é só essas variáveis não, esses produtos não. A gente tem também eletrônico caindo bastante. Então isso daí vai impactar para baixo. Então estamos falando de política monetária, temos esse viés para baixo de inflação e para 2012. Outro fator que pode ajudar bastante 2012 é a inflação. Esse é o gráfico do IGPM acumulado em 12 meses. Aqui eu queria só apontar o seguinte. No início do ano, a gente tem uma série de reajustes de preços de administrados, que vai desde o botijão de gás até outros preços que são muito sensíveis a IGPM, escola de criança, pedágio, aluguel, tudo isso daí é reajustado pelo IGPM. Olha que curioso. No final de 2010, que está mais ou menos aqui, a taxa estava rodando a mais de 10%. Estava de 11,32% no final de 2010. De lá para cá, o IGPM começou a cair fortemente. Está agora em 5,58%, a projeção do relatório Focus. Isso para dizer assim, o começo do ano que vem a gente vai ter um impacto menor, né, de produtos, de bens, né, que são sensíveis à variação do IGPM. E outra coisa, no começo do ano a gente tem muito preço administrado reajustado, e em 2012 a gente tem uma particularidade. Em 2011 subiu tudo de preço administrado. Destaco aí na cidade de São Paulo, que é onde eu moro, que a tarifa de ônibus subiu 11%, foi para R$ 3,00. Isso daí é uma coisa que o Banco Central não tem que fazer, né? O prefeito de São Paulo sancionou esse aumento, né? Então, o que o Banco Central faz contra isso? Nada. Mas levando em conta que ano que vem, 2012, ano eleitoral, que as prefeituras vão ser disputadas, eu desconfio que vão subir IPTU, não vão subir IPTU, não vão subir tarifa de ônibus, vão segurar a tarifa de água e esgoto, vão fazer o que for necessário para não ter um impacto tão negativo na população. É normal isso. Não acho que seria ingenuidade a gente achar que não é feito dessa forma. Enfim, então, dois vetores muito importantes para conspirar para baixo a inflação no Brasil. Agora a gente vai começar a falar do que é um pouco mais feio, o que conspira para cima a inflação. Isso daqui é a inflação acumulada do IPCA do setor de serviços em 12 meses. Está no maior patamar dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Está rodando acima de 9%. Então isso daí revela uma coisa. A inflação brasileira tem um componente muito claro que um reflexo, vou colocar desse jeito, é um reflexo do nosso próprio sucesso. Se a renda do trabalhador está subindo e o desemprego está caindo, se o desemprego está caindo, porque se criou uma condição econômica para crescer no Brasil, por uma série de motivos, não vou entrar no mérito agora, mas o desemprego cai, o salário subiu, nisso que o salário subiu, os serviços que não são tradables, o que é tradables? Não são negociáveis lá fora, acabam tendo um reajuste maior. Por exemplo, faxineira você não pode importar. Até daqui a pouco, quando a gente, quem sabe vai acontecer no Brasil o que aconteceu em alguns outros países desenvolvidos, que é a imigração. Mas não é o caso ainda, né? Mas faxineira, empregada doméstica, manicure, comer fora de casa, não tem como você importar a alimentação, né? Como, por exemplo, a gente aumentou o volume de trabalho. Gente trabalhando. Nisso que tem mais gente trabalhando, mais gente comendo fora de casa nos locais de trabalho. Se isso é verdade,
a gente tem aí uma pressão sobre os restaurantes que existem. Simples assim. Bem, então tudo isso daí subindo o serviço. Então, a inflação tem esse componente doméstico muito forte. Então, é isso que é preocupante quando se trata de inflação. E esse tipo de variação de preço é difícil você controlar, né? E o Banco Central já deu uma dica, isso daí que eu vou falar na sequência do texto, que é o seguinte: para controlar a inflação no curto prazo, a gente só tem, por definição, no curto prazo você só pode mexer com uma variável, que é a demanda, porque a oferta só se altera no longo prazo. Quando o economista fala no médio e longo prazo, a ideia de longo prazo é quando todos os fatores são móveis, ou seja, no longo prazo é o tempo de maturação dos investimentos. Então, no curto prazo, né, você começou a fazer a fábrica, ainda não está pronta, né? Vale notar que, né, o curto prazo é uma sucessão de longo prazo, mas isso daí é uma discussão mais de outra ordem. Mas no curto prazo ele só pode mexer na demanda. Ora, se ele quiser diminuir a demanda por bens e por serviços da sociedade brasileira, o Banco Central teria que aumentar a taxa de juros tão forte, que é transformar essa nova classe D e E em C de novo. Ele não vai fazer isso. Eu não acho razoável, ele não ia fazer, já disse que não vai fazer dessa forma. O que ele está querendo, assim, deixar a demanda relativamente aquecida para incentivar os empresários a abrirem mais, ofertarem mais serviços. Então, por exemplo, tem mais restaurante para comer fora de casa, isso daí vai gerar uma concorrência entre os donos de restaurante, só para dizer, né, um fator, né? Mas, por exemplo, a alta de serviços aqui, por exemplo, empregada doméstica. De duas uma, ou mais gente vira empregada doméstica, ou as pessoas param de consumir empregada doméstica. Vale notar, é importante apontar que nenhum país civilizado tem uso de empregada doméstica que nem a gente faz no Brasil. O Brasil é um caso meio atípico e que revela características sociais nossas bastante atrasadas, para dizer no mínimo. Então é isso que o Banco Central está querendo jogar, né? Tipo, deixar inflado para a sociedade encontrar um outro ponto de equilíbrio no médio e longo prazo para isso. Bem, o que a presidente Dilma vem falando, né, desde que ela entrou, né, desde 2010 ela entrou? Eu quero, objetivo manifesto dela, jogar os juros para baixo no Brasil. Pois bem, a taxa de juros hoje está 11, a Selic. Eu acho que o Banco Central não vai cortar muito os juros. Por quê? Se ele corta, eu acho que ele vai cortar mais 2,50. Por quê? Se ele corta mais 2,50, vai para 10. Ele joga para 10, isso daí vai dar um incentivo para a economia, sem dúvida nenhuma, que vai se refletir no segundo semestre do ano que vem. Isso daí é razoavelmente tranquilo. Mas ele não pode baixar muito mais rápido isso, né? Porque se ele baixa muito abaixo de 10, o mercado vai começar a desconfiar que ele vai ter que subir mais rápido. Né? Isso daqui é curva pré. Para quem não está habituado, só vou explicar rapidamente. Isso daqui é a taxa de juros e aqui são os vencimentos do contrato. Vai de janeiro de 2012 até janeiro de 2025. Vários contratos e as taxas de juros negociadas delas. Repare que na parte curta a taxa de juros cai. Até outubro de 2012 vai até para baixo de 10. Só que na parte, quanto mais os contratos são longos, mais sobe a taxa de juros. Ou seja, o mercado acredita que mais para frente ele vai ter que subir a taxa de juros. Por que ele acredita que vai ter que subir a taxa de juros? Por uma série de motivos. O que eu quero apontar aqui é que o mercado não acredita que o Brasil tem capacidade de suportar, durante muito tempo, taxas de juros muito baixas. Não estou falando que eu concordo com isso. Na verdade, discordo veementemente dessa leitura. Mas o que importa não é a minha opinião. O que importa é a opinião do mercado. E o mercado acredita nisso. Se o governo vai lá, baixa para baixo de 10, fica 9, fica um dígito, o famoso um dígito. E imagina a inflação começa a subir um pouco mais por conta de serviços, porque aumentou o salário mínimo. Que é uma coisa que pode acontecer. Ou tem um El Niño, ou uma El Niña mais pesado. Se a inflação começar a subir, parar de convergir ao centro da meta que nem o Banco Central quer, tiver uma taxa de um dígito só, a taxa de juro longa vai explodir, não vai cair. Então essa administração que ele tem que fazer de forma um pouco mais cuidadosa. E o mercado já deixou bem claro que ele não quer, não acredita como razoável a evolução, né, de taxas muito baixas durante muito tempo. Bem, falemos agora de crescimento econômico, né? Então, para falar de crescimento econômico, eu peguei os componentes da demanda, né? Porque o PIB é oferta igual a demanda, que é igual a renda nacional, né? Então, você tem essas duas. Se você pegar uma ou outra, o resultado tem que ser parecido, na verdade, tem que ser igual. Do lado da demanda, você tem o consumo das famílias, o consumo do governo,
o consumo dos empresários, que é o investimento, e o setor externo, que é a exportação e menos importação. Bem, olhando como eu acho que vai comportar essas variáveis no ano que vem. Primeiro, o consumo das famílias. Deve ficar mais ou menos estável. Por quê? A taxa de desemprego está caindo. Está caindo, mas vai ficar estável. Vai até subir um pouco, eu acho. Nesse ano, a taxa de desemprego médio ficou em 6%. Deve ir para 6,5% ano que vem. Não deve criar tanta vaga, porque vai ter menos investimento, já vou falar isso. E se é verdade isso, né, você vai subir um pouco o desemprego. Mas vale notar que 6,5% é uma taxa muito boa. Né? A gente historicamente, a taxa estava em 12%. Então, não dá para falar que é uma taxa... Só que não vai continuar favorecendo a taxas crescentes, né, o PIB. Então, consumo das famílias nesse patamar. Segundo ponto, consumo do governo. A gente não viu lá atrás que tinha aquele problema fiscal que eu apontei? Queda do PIB, a arrecadação já subiu bastante em cima justamente do comportamento da formalização do emprego, né, da diminuição do desemprego. Isso tudo aí favoreceu. Vai embicar para baixo. Como eu acho que o governo presta muita atenção na variável fiscal, porque a Dilma já deixou claro isso para a gente. Eu apostei contra ela no início do ano, quebrei a cara. Ela se mostrou bastante decidida nisso. Então, vamos prestar atenção que isso daí pode apontar que o governo não vai exagerar muito na dose. Já vai gastar uma grana grande, vai gastar bastante recurso no aumento do salário mínimo. E também já deu desconto de redução de IPI, redução de PIS/COFINS, uma série de impostos ele reduziu para incentivar a indústria. Então, já deu o que ele tinha que fazer, né? Investimentos, né? Então o consumo do governo zerado para um pouquinho positivo, o consumo da família zerado para um pouquinho positivo. Investimentos, eu vejo da seguinte ordem, principalmente industrial. A ociosidade está alta da indústria. Quando a ociosidade está alta e o industrial está no seguinte lema, ele tem capacidade instalada ociosa. De outro lado, ele está vendo os custos dele subir porque a mão de obra está subindo. Isso daí é parte importante dos custos dele. E de outro lado, ele está vendo uma competição com os importados que impede que ele venda pelo preço correto. Ora, por que ele vai investir então? Então, o investimento vai ficar estável para um pouco negativo, acredito que ao longo de 2012. E a balança comercial deve ter um saldo muito, muito modesto, não vai ser isso que vai puxar a gente no ano que vem. Por quê? A atividade da China não está moderando? Tá. Mas tudo bem, não estou falando que vai deteriorar fortemente, só não vai favorecer em termos tão positivos. Então, tendo em mente o comportamento dessas quatro variáveis, dá para a gente chegar nesse gráfico aqui que explicita o meu cenário. Bem, o que a gente tem aqui é o crescimento médio, crescimento trimestral médio dos dados desazonalizados de alguns períodos. Entre 2005 e 2007, que foi o período pré-crise, repare, o crescimento médio por trimestre foi 1,12%. Um crescimento bastante robusto. Em 2008, que foi o ano da crise, quando deu aquela barrigada para baixo, o crescimento médio por trimestre foi 0,25%, foi pífio durante aquele período. Entre 2009 e 2011, incluindo o terceiro TRI, que veio zero agora, desse ano, o crescimento foi 1,09%. Com esses números em mente agora, e levando em conta o comportamento esperado dos elementos da demanda doméstica, vamos falar de cenário. Bem, o Banco Central divulgou à sociedade no último relatório trimestral de inflação que trabalha com 3,5% de crescimento no acumulado do ano que vem. Para o Brasil chegar em 3,5% de crescimento em 2012, o Brasil vai ter que crescer em média, o crescimento médio trimestral, nos próximos 5 trimestres, ou seja, quarto trimestre de 2011, aí o primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre de 2012, vão ter que crescer 1%. Eu acho que 1% é muito próximo do que a gente crescia quando não tinha choque nenhum, quando estava com uma crise mais ou menos estabilizada. Levando em conta que o consumo das famílias não vai crescer tanto, que o gasto do governo vai estar restringido pela questão fiscal, que o investimento deve ser baixo por conta da ociosidade, aumento de custo e também da concorrência de importados, e que a balança comercial não vai favorecer por conta da estabilidade, pelo menos, do crescimento do mundo, 1% não é o que a gente pode crescer. Não acho esse cenário razoável. Isso daí que eu estou contando o quarto trimestre de 2011. Porque a gente sabe que o quarto trimestre de 2011 já começou com o pé esquerdo. O dado de indústria e de varejo já mostrou que em outubro, novembro, que já não veio bom. Então, teria que ser um crescimento maior nos outros 4 trimestres. Não vai acontecer isso, duvido. Eu estou trabalhando com 0,65, o que é um crescimento que é mais que o dobro do período da crise, vale notar. Né? É inferior aos outros períodos, sim, mas é mais que o dobro do que foi trabalhado durante a crise. Crescer a 0,65, a gente chega no seguinte resultado
final para 2012, né, que é o PIB acumulado em 4 trimestres, série sazonalidade, devemos crescer 2,93% em 2011, e aí a gente cai e começa a subir no final do ano, vai para 2,3%. É um crescimento pequeno? Sim, é um crescimento pequeno. Mas aí na conclusão você vai entender por que eu não acho esse resultado ruim no final das contas. Mas o meu argumento para PIB é esse. É isso que eu estou vendo o tempo todo. Bem, vamos para a conclusão, né? Agora tem uma parte mais, que é um pouco mais de pensar aí a dinâmica de alguns política propriamente dito. Bem, o que a gente tem? 2012 vai ser um ano que vai ser difícil pelos motivos que eu já expliquei aqui agora. Não vai ser um ano muito brilhante. Só que a gente já sabe que 2013, 2014 vai ter muito investimento. Estou falando de Copa do Mundo, pré-sal. Vai ter muito investimento, não vai ser pouca coisa. Então a gente sabe que já lá vai ter uma situação de crescimento um pouco mais acelerado. Então eu acho que 2012, e essa é a brincadeira do Feliz Ano Velho, vai ter que ser um ano que vai se preparar para 2013, 2014. Se a gente conseguir levar a economia meio que no banho-maria até o final de 2012, fatalmente a inflação vai estar mais comportada. Se a inflação estiver mais comportada, vai dar para cortar mais juros. Se der para cortar mais juros, a expectativa de investimento vai ser ainda mais forte e aí a gente entra num círculo virtuoso positivo nos próximos anos. Se a gente chega no final de 2012 com inflação em alta, situação fiscal fora de controle e pressão para subir taxas de juros, a gente vai entrar no 2013, que vai ser um ano que vai ter muito investimento, com freio de mão puxado. Isso seria temerário do ponto de vista da otimização econômica, e mais do que isso, tem desdobramentos políticos que é da seguinte ordem, né? Se a Dilma segura 2011 e 2012, ela se mostrou bastante atenta a isso. Sugiro que não aposte contra a Dilma, porque é do perfil dela. Amigos e inimigos dela sabem desse jeitão dela, meio gerentão, desse jeito. Então, se ela segura 2011, 2012 um pouco e solta 2013, 2014, o Brasil entra numa rota de crescimento, aí sim, próxima de 1% ao ano, que aí vai ser um crescimento excepcional. E pode ser até mais do que 1% ao ano, porque o investimento vai estar subindo por conta de PAC, conta de final de obra de Copa, estrangeiro vindo para cá, vai ser aquela loucura de crescimento. E se ela permite isso de forma mais clara, 2014 tem eleição. Não preciso nem dizer o que eu estou pensando. Ela pode garantir a reeleição dela ou uma situação favorável ao partido dela, se ela souber dosar esse procedimento. Por isso que eu acho que 2012 vai ser um ano velho, morno nesse sentido, mas dando espaço para 2013 e 2014. Se ela acelerar 2012 muito forte, ela pode criar aí uma espécie de vitória de pirro, né? Um termo antigo, né? A gente não usa mais isso quase, mas a ideia de vitória de pirro é que você gasta muita energia numa batalha e no final você perde a guerra. Então é isso que a gente tem que saber dosar, que eles vão ter que saber dosar, e eu acho que eles vão fazer isso, porque o cálculo deles é esse. Então, se cabe aqui uma provocação à presidente Dilma, eu acho que ela vai ter que ser em 2012 menos petista e mais tucana. Por quê? Porque o projeto, o processo, o projeto econômico, propriamente dito, do PT nos últimos anos, que foi bem sucedido, a gente tem que admitir isso, não tem muito tranquilo falar isso, porque foi mesmo. Privilegiou uma transferência de renda para as camadas mais pobres. Isso daí gerou um colchão que fez todo mundo subir por cima. Ótimo. Só que se você continuar incentivando o investimento agora, o consumo agora, vai fazer, na minha opinião, a máquina rodar em falso. E você não vai conseguir baixar a taxa de juros e a inflação vai voltar a subir. Se eles estão calculando isso, eu acho que essa talvez a novidade que eu possa trazer nesse meu cenário, né? Se eles estão calculando isso, eles só levam, né, mais suavemente possível para no final, para no segundo semestre de 2012, já começar a sinalizar que em 2013 eles vão querer crescer. Nisso que eles sinalizarem que vão querer crescer, e o mercado vê que tem possibilidade para crescer, porque o investimento vai subir de qualquer forma, e a crise europeia e dos Estados Unidos vai estar de alguma medida elucidada, ou pelo menos resolvida, então vai ter mais espaço para crescer, o mercado automaticamente vai tomar para si as dores do crescimento e a gente vai avançar. Lembra a curva que estava esticada lá na ponta? Fatalmente ela vai cair. Se eles fizerem isso, é a melhor coisa possível, porque o que importa para o investimento é o juro na ponta longa, não na ponta curta. Então é esse o cenário que eu imagino aí para 2012, né? Um ano que a gente vai ter aí desafios importantes, mas que vai ser, eu acho que no final das contas, bastante proveitoso.
cabe, obviamente, esse cenário que eu estou trabalhando, vale lembrar, tem aqueles 5 pressupostos que eu disse, e também leva em conta um cálculo político da presidente. Eu acho que ela vai fazer desse jeito, porque eu acho que é o que maximiza a função dela. Não tem nada errado nisso. Todos os presidentes fizeram isso, brasileiros, americanos, franceses, alemães, é assim mesmo que funciona. Então, esse tipo de cálculo é necessário levar e é isso que eu incorporo nesse modelo. Bem, esse é o cenário para 2012. E se você tiver alguma dúvida sobre o cenário, entre em contato comigo. Meu e-mail é aperfeito@gradualinvestimentos.com.br e a gente vai batendo papo sobre isso, estressa um ponto ou outro. Se você é nosso cliente e tiver vontade, for um cliente institucional e tiver vontade de conversar em detalhe os dados, a gente abre isso para vocês. Bem, espero que tenham gostado e aí se vê no próximo Economia em Ação. E se a gente não se vê, feliz 2012 aí para todo mundo. Apesar de ser um ano velho, mas feliz ano novo para todo mundo. Até!